Beleza, estudante? Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Para você que não me conhece, professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre noções de estatística. Vamos discutir um pouquinho sobre população, amostra e vamos falar sobre alguns tipos de frequência que a gente encontra na estatística. Antes de começar, o que eu peço para você? Que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho aí para receber notificações de vídeos novos, porque toda vez que eu postar um conteúdo, o YouTube te avisa e você fica atualizado aí com o conteúdo do canal, certo? No final, se você gostar, deixa aquele like e compartilha com seus amigos. Tranquilo? Então vamos lá. Estatística, essa ciência e essa área da matemática, né, é a parte que se preocupa com a coleta, com a organização dos dados. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, o que a gente faz? A gente tem um objetivo, né? Define o que a gente quer pesquisar, faz a coleta dos dados, depois organiza esses dados e aí a gente tira as conclusões e toma as medidas que são cabíveis aí de acordo com o objeto de pesquisa. Essa é a função da estatística. Então, eu separei aqui 6 exercícios que englobam temas relacionados à estatística, beleza? Então, vamos lá. Nesse primeiro exercício aqui, ó, ele está falando, em uma pesquisa sobre quantos estudantes do oitavo ano praticam esporte, então o foco são os estudantes do oitavo ano que praticam esportes, certo? De um total de 200 estudantes, foram selecionados 80 ao acaso para responder à pesquisa. Então, no oitavo ano, quando a gente lê isso aqui, ó, a gente tem a ideia que no oitavo ano tem 200 estudantes, certo? E desses 200 estudantes foram selecionados 80 ao acaso, de maneira aleatória. Aí ele fala assim, ó, qual é a população dessa pesquisa? E aí ele pede para você marcar a alternativa correta. Então, eu vou colocar um retângulo aqui na primeira alternativa e aí a gente vai discutindo se realmente ela é verdadeira ou não, certo? E aí a gente para na alternativa verdadeira. Então, coloquei ali, ó. A população dessa pesquisa são os 200 estudantes da escola. Então, se você analisar essa alternativa, você vai ver que ela está errada, porque foi focado nos estudantes do oitavo ano, e ele está falando que os estudantes do oitavo ano são 200, então 200 não representa o total da escola, representa só o total do oitavo ano. E aí, se a gente desce aqui para a próxima alternativa, ó, os estudantes, os 80 estudantes da escola. Então, ó, não está falando que na escola tem 80 estudantes. Está falando o quê? Está falando que tem 200 estudantes no oitavo ano e foram selecionados desses 200, só 80. Então, está errado também, porque aqui está focando no total da escola. Então, agora vamos ver essas duas alternativas aqui, ó, que estão falando sobre o oitavo ano. Ele está falando que a população, ó, ele está perguntando da população, né? E aqui ele está dizendo que a população são os 80 estudantes do oitavo ano. Essa alternativa está errada, porque esses estudantes do oitavo ano, a gente chama eles de amostra. Foram os estudantes selecionados aí para responder a pesquisa. Então, eles fazem parte de uma amostra, beleza? Então, agora, ó, descendo aqui, ó, alternativa D, os 200 estudantes do oitavo ano. Essa alternativa é a alternativa correta, porque está trazendo o conceito de população. Então, são todos os estudantes do oitavo ano. Então, olha bem a diferença entre população e amostra. População é o geral, amostra é só uma parte, beleza? Então, às vezes, eles querem fazer uma pesquisa sobre os hábitos das pessoas de uma determinada cidade. Então, às vezes, a cidade tem 2 milhões de habitantes, eles não vão entrevistar todo mundo. Então, eles selecionam uma amostra. Então, eles vão em vários bairros ali, selecionam as pessoas e acabam entrevistando. As pessoas entrevistadas fazem parte de uma amostra. Tranquilo? Então, a alternativa certa aí é a alternativa D.
Deixa eu só fazer um negocinho aqui que a caneta começou a dar umas travadas. Beleza. Agora vamos para a nossa segunda questão aqui, ó. Uma pesquisa foi feita para entender quais são as condições de vida dos ribeirinhos do Amazonas. Primeiramente, foram até o local e realizaram perguntas para os moradores. Esse tipo de ação é uma das etapas da realização de uma pesquisa. Sim. Então, ó, como é que é feita a pesquisa? Vamos seguir o passo a passo. A gente define um objetivo, o que, que a gente quer, né? O que, que a gente quer saber das pessoas. E aí depois a gente vai lá e coleta os dados. Depois que a gente coleta os dados, a gente organiza esses dados em tabelas, em gráficos. E aí a gente tira uma conclusão e toma uma atitude em relação ao que for necessário. Então vamos ver as alternativas aqui, ó. Mesma coisa, eu vou colocar o retângulo aqui e aí a gente vai descendo ele de acordo com a nossa necessidade. Vamos analisar se é isso aqui, ó. Ele está falando, ó, que uma pesquisa foi feita, tal, sobre as condições. Primeiramente foram até o local e realizaram perguntas. E qual etapa da pesquisa estatística está ligada a fazer as perguntas, ó? Coleta de dados das condições de vida dos ribeirinhos. Então, essa é a alternativa A. Alternativa B. Planejamento da pesquisa. Alternativa C. Análise dos resultados obtidos. Alternativa D. A apresentação dos dados da pesquisa. Então, se a gente for seguir uma ordem, então o que, que acontece primeiro? Primeiro acontece o planejamento da pesquisa, certo? E depois a gente faz a coleta dos dados, certo? A gente faz a coleta dos dados, depois a gente faz uma análise dos resultados e aí a gente apresenta o resultado da pesquisa, certo? Mas essa primeira etapa que foi citada no enunciado é essa daqui, ó, a coleta de dados. Tranquilo? Então, guarda bem. Tem o planejamento, a coleta, a análise dos dados, né, a organização e análise dos dados, e depois a gente apresenta a pesquisa e tira as conclusões necessárias. Bom, questão 3. Observe a imagem sobre os animais favoritos das turmas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental de uma escola. Se cada estudante, e aqui ó, já começa a ter as questões de interpretação, ó. Se cada estudante escolheu apenas uma categoria da tabela, então, ó, a gente vai analisar a tabela para ver isso aqui. Qual o total de estudantes do primeiro ano? E ele está pedindo para a gente marcar a alternativa correta. Então, vamos lá para o próximo slide. Está aqui, ó. A tabela está aqui, estudantes do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Então, o nosso foco aqui são os estudantes do primeiro ano. Quando ele disse lá, ó, que cada estudante escolheu apenas uma categoria, então, quando foi feita a pesquisa, o aluno respondeu: ah, eu gosto de cachorro, ou eu gosto de gato, ou eu gosto de peixe, ou ele não tem animal. Ele não respondeu duas coisas, é isso que a pesquisa está dizendo. Ele não falou assim: ah, eu gosto de cachorro e de gato. Ele falou apenas um animal. Porque se ele falasse vários animais, eu não ia conseguir ali com os dados da pergunta estimar quantos alunos tem. Mas agora sabendo que cada um só escolheu um item da tabela, fica fácil fazer essa pesquisa. Então, ó, eu vou contar aqui, ó. Quantos estudantes tem no primeiro ano? Então, eu tenho 10, certo? 10 mais 8, eu tenho 18. 18 mais 3, eu tenho 21. E 21 mais 6, eu tenho 27 estudantes. Então, a alternativa certa, ó, é essa aqui, 27 estudantes. Certinho? Então, às vezes a gente analisa os dados em gráficos, às vezes nós analisamos em tabelas, mas a estatística, dependendo da pesquisa, quem está organizando, quem vai apresentar esses dados, define aí a melhor maneira de apresentar, certo? Questão 4. Alguns amigos resolveram investigar o hábito das pessoas em relação à TV no bairro onde moram. Segue as informações obtidas por ele. Então, ó, 10% dos entrevistados assistem menos de uma hora de TV por dia.
15% assistem entre 1 e 2 horas. 45% assistem entre 2 e 3 horas e 30% assistem mais de 3 horas de TV por dia. Com base nesses dados e sabendo que 120 pessoas responderam à pesquisa, determine quantas pessoas fazem parte de cada um dos grupos. Então a gente vai ter que fazer algumas continhas aqui, ó. Então vamos pensar aqui, ó, no grupo 1. E qual é o grupo 1? É o grupo que assiste 1 hora de TV por dia. Então vamos pensar assim, ó. Se eu tenho 120 pessoas, se eu quero calcular 10%, calcular 10% de qualquer coisa é só dividir por 10. Então aqui, ó, eu tenho, se eu cortar aqui, ó, 12 dividido por 1, são 12 pessoas. Então, ó, no total de 120 pessoas, 12 assistem menos de 1 hora por dia. Agora vamos para o nosso grupo 2. O grupo 2 é formado por pessoas que assistem 15%. Então eu tenho que calcular 15% de 120. Existem várias maneiras de fazer essa conta, mas eu posso colocar assim, ó, 15% de 120. Posso fazer isso, certo? E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou cortar um zero daqui e um zero daqui. E aí o que sobrou em cima? 15 vezes 12. Aí eu vou fazer o 15 vezes 12. 15 vezes 12 vai dar 180. E esse 180 eu vou dividir por 10. Então, ó, vou cortar aqui, ó, 0 e 0. 18 dividido por 1 vai dar 18 pessoas. Então, 18 pessoas estão no segundo grupo. Vamos fazer aqui o nosso terceiro grupo. Então, ó, 30% dos entrevistados. E aí você tem duas maneiras de calcular isso aqui. Você já calculou... Opa, peraí que eu estou fazendo errado. Aqui, ó. Terceiro grupo, 45% das pessoas. Então, você pode pensar assim, ó. O grupo 2 é 15%. Se eu pegar 15% e multiplicar por 3, já vai dar 45%. Então, uma maneira rápida de você fazer isso com os dados que você já tem, ó, é você pegar as 18 pessoas do grupo 2, que correspondem a 15%, e agora eu vou multiplicar por 3, porque eu vou ter 45% da minha pesquisa. Então, 18 vezes 3 vai dar 54. Então, 54 pessoas assistem entre 2 e 3 horas por dia. E aqui, ó, o nosso grupo 4, que eu vou chamar de G4, que são 30% dos entrevistados assistem mais de 3 horas de TV por dia. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, 30%, né? Olha o que eu calculei no primeiro item, no grupo 1. Eu calculei 10%, certo? Se 10% é 12, se eu quero saber 30%, é só multiplicar por 3 também. E aí eu vou ter, ó, 36. 12 vezes 3, 36, certo? Se você somar todo mundo aqui, ó, tem que dar 120, porque ele falou que todo mundo respondeu a pesquisa. Então, ó, 54 mais 36 dá 90. 12 mais 18 dá 30. E 90 mais 30 dá 120 pessoas. Então, calculei aqui de uma maneira tranquila a quantidade de pessoas que assistem televisão com base nessa pesquisa. Certinho? E aí é bom que a gente já faz uma revisão sobre porcentagem também. A estatística usa muita porcentagem, né? Agora vamos para o nosso próximo exercício aqui, ó. Observe a imagem de uma pesquisa feita em uma sala do primeiro ano do ensino fundamental de uma escola. Aí ele fala assim, ó, qual é a frequência absoluta dos estudantes que possuem gatos? Então, frequência absoluta, ou seja, de quantas das pessoas que foram entrevistadas, quantas pessoas têm gato? Então, frequência absoluta, a quantidade de pessoas que estão obedecendo aquele determinado critério.
Nesse caso aqui, é a quantidade de gatos. Então, ó, frequência absoluta das pessoas que tem gato, 5 pessoas. Então, era uma análise simples da tabela. Então, quando ele te falar de frequência absoluta, é a quantidade de pessoas ou a quantidade de entrevistados que obedecem a um certo critério. De acordo com a nossa questão aqui, foi a frequência dos estudantes que possuem gato, certo? Então, são 5 estudantes. Agora ele colocou assim, ó. Observe a imagem de uma pesquisa feita, é a mesma pesquisa feita do exercício 5, né? E ele fala qual é a frequência relativa aproximada dos estudantes que não têm animal de estimação. E aí, se você fizer isso, ó, se você vier aqui, pegar e marcar 7, você vai errar, porque o 7 é a frequência absoluta. Agora, a frequência relativa, a gente tem que calcular. Então, vamos calcular essa frequência relativa. Essa frequência relativa é bem simples de calcular, tá? Então, vou colocar aqui, ó, F de frequência e o R de relativa. Então, o que que eu faço quando eu quero calcular a frequência relativa? É a razão, ou seja, é a divisão da frequência absoluta. Então, ó, frequência relativa é igual frequência absoluta dividido por N. E o que que é esse N? É o total de informações. Então, vou escrever aqui, ó. FR é a frequência. Então, ó, frequência relativa. FA é a frequência absoluta. Absoluta. E o N é o total. Total de dados, ou seja, quantas pessoas foram entrevistadas. Então, se eu olhar aqui, ó, 5 mais 8 dá 13, 13 mais 7 dá 20 e 20 mais 3 dá 23. Então, o N é o 23, que é a quantidade de pessoas que foram entrevistadas, certo? Quantidade de alunos ali do primeiro ano. E como ele está focando em pessoas que não têm animal de estimação, aí eu vou olhar lá a minha frequência absoluta. Quantas pessoas não têm animal de estimação? 7. Então, eu vou ter que fazer 7 dividido por 23. Por isso que ele pediu uma frequência aproximada. Então, eu vou pegar, ó, 7 e vou dividir por 23, certo? Então, como 7 é menor que 23, 7 dividido por 23 vai dar 0. Aí eu quero continuar essa conta, eu venho aqui, coloco um 0 e coloco uma vírgula. 70 dividido por 23. Aí eu vou colocar um 3 aqui, ó, porque 23 vezes 3 vai dar 69. Aí eu vou abaixar 1 aqui, ó. Vai sobrar 1, né? Aí eu quero continuar minha conta. Eu vou colocar um 0. Aí 10 dividido por 23, como 10 é menor, vai dar 0. Aí eu coloco um outro 0 aqui, só para achar uma terceira casa decimal. Então, 100 dividido por 23. Aí vai dar um 4, se não me engano. Então, ó, 4 vezes 3 vai dar 12. Vai 1 aqui. E 4 vezes 2 dá 8, com 1 dá 9. E aí vai sobrar 8. Então, a minha frequência relativa é aproximadamente igual a 0,30. Então, tá aqui, ó. Calculei a terceira casa só para ter uma ideia do valor. Então, a minha frequência relativa é aproximadamente igual a 0,30. Tranquilo? Então, foi uma aulinha bem tranquila aí, só para lembrar os conceitos básicos de estatística. Com o passar do tempo a gente vai evoluindo aí, mas é uma revisão que eu queria fazer para os meus alunos e acho que pode ajudar você que é seguidor do canal também, beleza? Então, até o próximo vídeo com mais um assunto aí e fui. Tchau, tchau.